Caros amigos, buenas noites. É sempre um prazer vir aqui falar com vocês, mas hoje é o último dia de 2025, desejar a vocês um feliz ano velho, porque ano novo, eu tenho 72 anos e cada vez mais os anos ficam mais velhos. Daqui a 2 bilhões e meio, mais ou menos, de anos, não vai vir mais ano novo. É o apocalipse do planeta Terra. Eu vim conversar com vocês sobre um assunto de extrema importância, do meu ponto de vista, modesto ponto de vista. Eu vim falar sobre os LGBTs, QIA+. Eu não sei, sinceramente, se você quer LGBTs, QIA+. Não sei o significado detalhado de cada letrinha dessa escrita aí. Não sei. Mas respeito, em primeira mão, antemão, gostaria de dizer que nada contra, porque cada um tem seu livre arbítrio de ser o que se é, o que se escolheu ser. Entende? Então eu não sou homofóbico, pelo contrário, desde a minha infância tive bons amigos, que eram amigos também de minha mãe. Minha mãe gostava de um babado, tinha sapataria. E estas pessoas que na nossa época eram viados, não é veado, era viado, né? Mas desde a minha infância eu conheci muito, embora não tivesse nenhuma conexão sexual, mais espiritual, mais como amigos, tínhamos sim, frequentavam nossa casa, né? Éramos 4 irmãos, né? Dos quais minha mãe dizia que o mais feio era eu. Só vim me libertar desse digamos assim, dessa frustração ou desse recalque depois que minha mãe morreu. Tem alguns fatos interessantes. Quando alguém dizia que eu era bonito, isso criança, 7, 8, 9 anos, só para citar um exemplo, 2 exemplos. Uma amiga, muito amiga de minha mãe, morava em Mata de São João, era uma gordona também igual minha mãe, e essa amiga de minha mãe disse: olha, Pecília, o filho mais bonito que tu tem é este aí, comigo, é este aí. E minha mãe: tu acha? Ah, não, eu acho o Mezinho. Moisés era o mais velho, 11 meses. Eu meti
diante dessa resposta de minha mãe, que disse que eu não era o mais bonito de todos, eu meti a cara, o rabo entre as pernas, todo envergonhado. E uma segunda oportunidade, eu estava fazendo, acho que o 4º ano ginasial, lá em Vitória da Conquista, e Frei Serafim, eu cito o nome porque ele já é falecido, Frei Serafim, ele disse que eu era o seminarista mais bonito de Vitória da Conquista, da minha turma, né? Em Vitória da Conquista. Turma esta que restaram, de 45 ficaram 3, eu e mais 2. Hoje são, inclusive, um arcebispo, outro teve convite para bispo. E ele, com a secretária dele, de escola, eu ia passando, e ele disse, olha, é o seminarista mais bonito que tem aqui, é Misael. Mas aquilo, ixi Maria, batia aquela vergonha, né? Eu digo, não, minha mãe sempre me disse que eu era o mais feio. E eu criei esse trauma dentro de mim. Falando em trauma, eu falei a respeito do cordão umbilical, que é cortado abruptamente, né? É onde a gente era ligado à mãe pelo cordão umbilical, né? E no momento em que se rompe esse vínculo físico, material entre a mãe e o filho, é o primeiro trauma da vida de uma criança. É interessante que eu vou chegar lá nos LGBTs, viu? Só estou fazendo aqui um preâmbulo para chegar na história real do que eu hoje penso. Então, aos 2 anos de idade, minha mãe foi visitar os seus pais, que no caso eram os meus avós maternos. Eu tinha apenas 2 anos, mas eu era tão magrinho, tão fraquinho, que meu avô e minha avó, eles eram fazendeiros, moravam em fazenda, em Bonfim, Vila Nova, que meu avô é das Alagoas, mas estava morando nesse tempo em Bonfim, Vila Nova. Tinha fazenda, naquele tempo fazenda não era nem cercada, o gado comia onde tivesse pasto. E não tinha divisões de terras como hoje existe. Então, eu era tão fraquinho, segundo minha mãe contou-me, e que meus avós pediram para me deixar, e fomos os 4 filhos. Não, nesse tempo só tinha 3. O mais velho, eu, e o que vinha depois de mim, eu acho, 3 ou 4, que ao todo somos 5, a última foi uma mulher, mas foi 2 anos depois do filho caçula, que hoje é falecido. Então meu avô e minha avó pediram para minha mãe me deixar com eles na fazenda, para eu ser criado ou tomar leite de cabra, porque diz que leite de cabra é bem mais forte e melhor do que o leite propriamente da vaca, né? E minha mãe me deixou aos 2 anos. Aí, para mim, eu acho que, porque o trauma, eu não sou psicanalista, não sou psicólogo, já vou adiantando também, não sou antropólogo, entende? E não sou cientista,
Mas claro que a gente tem uma experiência de vida, né? A gente viveu, eu tenho 72 anos de vivência. E claro que estudei muito também. Muitos cursos, fiz uns 8 cursos por aí até chegar ao direito e desistir do direito. Mas fui analista de sistema, programador de computador, fui um dos pioneiros em Salvador, etc, etc, etc. Porque quem trabalha com computador, diziam nas empresas que nós éramos os cérebros, os mais intelectuais, né? Porque entendia de informática, né? Que era uma coisa nova realmente, né? Isso em 73, quando eu comecei o curso na IBM, 74, e aí por diante eu fiz quase 50 anos de programação e análise. Minha mãe me deixa com meus avós que eu nunca tinha visto. Não conhecia meus avós. Não conhecia. 2 anos. A gente morava em Ipirá, eles moravam em Bonfim, Vila Nova. Meu avô era, como disse, fazendeiro. Minha avó, coitada, do mesmo jeito. E me deixaram com meus avós. Claro que eu senti falta de meus pais, é evidente que devo ter sentido falta dos meus pais, e me adaptar a um novo lar. No caso, meus avós, minhas tias, né, irmãs de minha mãe. Eu tive que... Era um novo mundo para mim. Acredito que este foi o segundo trauma após a separação do cordão umbilical. Para mim é o primeiro. O segundo foi este, me largar lá com meus avós, pessoas que eu não conhecia. E o terceiro, eu me lembro porque eu já tinha 4 anos, fiquei com eles 2 anos, me apeguei com meu avô era muito carinhoso comigo, até os últimos anos da vida dele, até os últimos dias. Ele gostava mais de mim, dos netos, era mais de mim do que de todos os netos dele. Me chamava Raé. Ele não chamava Misael, ele não acertava. Me botou o apelido de Raé. Aí eu sou conhecido, minha mãe também usava muito isso. Para lembrar dele, chamava Raé. E aos 4 anos, que eu estava com meu avô, de 2 aos 4, aparece uma mulher gordona, cheia de ouro, muito bonita, gorda, e aquela coisa. E eu fiquei assim, né? Eu disse, quem é essa mulher, né? De 2 anos para 4, 2 anos eu não me lembrava mais se era minha mãe ou não. E a conversa começou a rolar. E eu, já com 4 anos, comecei a entender um pouco. Estavam falando sobre mim. Estavam falando sobre mim, eu fiquei assim meio assustado, né? Espantado que eu não conhecia aquela mulher. E eu só tô vendo a conversa rolando, porque eu tinha 4 anos. 4 anos já dá para você ter noção do que tá se conversando, né? Tava na minha presença. Aí disse, não, eu vim buscar ele, minha mãe. Eu vim buscar ele porque eu tô com muita saudade e porque ele tem que ser criado junto com os irmãos. Aí a ficha caiu, né? Eu digo, é eu que essa mulher quer me levar. Eu corri para trás de minha avó, me lembro ainda,
corri para... Acho que ela usava... Era uma saia branca e eu usava hobby. Acho que era um hobby. Era tipo um vestidão de roça, né? Que as crianças usavam. E me agarrei nas saias por trás de minha avó. Me agarrei na saia dela. Quase eu tiro a saia de minha avó. Quase deixo ela nua. Eu digo, vó, não deixa eu ir não, vó, não deixa não, vó, não deixa não, vó. Aí, vó e meu avô, não sei o que foi deles, disse, ó, deixa ele mais uns tempos aqui com a gente e tal. Ele disse, não, tô com saudade, ele tem que voltar para casa. Aí, me lembro como hoje, e ela me botou num colo e eu saí chorando, 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 e ela me levando, e eu com saudade já dos meus avós, né? Porque eu já, pra mim, não existia mais pai, não existia mamãe, mais mãe. Pra mim o que existia era meu avô e minha avó e os parentescos que eu estava acostumado a conviver, né? Então, para mim, esse foi o terceiro trauma da minha vida, né? Eu ainda, depois de velho, porque eu não fui muito querido pelo meu pai, minha mãe tinha essa questão, mas eu acho que era para me pirraçar, essa questão de dizer que eu era o mais feio dos filhos, eu acho que era para me pirraçar mesmo. Mas aquilo na criança, ela toma como verdade, não é? Verdade absoluta. E, bom, o resultado é que eu vim embora, mas nunca esqueci o meu avô. Depois meu pai fez a cabeça dele para ele vender a fazenda, vim ser negociante lá junto dele, ele bebia. Meu pai não gostava de bebida, e o resultado é que, no final, ele foi morar com uma irmã, que é uma tia minha, em outra cidade. Porque não estava mais dando certo. Meu pai não gostava, ele bebia muito, bebia de mijar nas calças. Meu avô bebia muita cachaça. Eu levava os pratos de comida, ele começou a ser comerciante, meu pai fez a cabeça dele para ele vender a fazenda e ser comerciante, mas um homem de roça não levava jeito para comércio. E, isso é uma pequena história minha, mas eu disse a vocês que desde criança eu convivi com amigos que eram viados. Não existia esse negócio de gay, de LGBT que ia mais. Isso é coisa muito recente, muito nova. Naquele tempo a gente chamava era viado mesmo. Volto a dizer, não tenho nada contra. Mas eu acho... Não sou cientista, não sou antropólogo, eu conheço um pouco da história da evolução, né? Estudei biologia, muito biologia, e, claro, no científico a gente dá biologia, né? E o que eu estou pressentindo é que está havendo, certo que desde Roma, do Império Romano, já existia homossexual. Desde o Império Romano, desde o tempo de Jesus. Jesus nunca, naturalmente nunca tocou nele. Na Bíblia você não vê essas coisas, até vê prostituta, Madalena e tal. Mas homossexual quase não se fala, mas tinham homossexuais, mesmo no Império Romano. Já existia nas saunas e etc, etc, se praticava atos homossexuais.
O que eu tenho observado é que as coisas está havendo uma mudança, digamos, partindo do princípio de que, vamos entrar na Bíblia, que Deus fez o homem e a mulher para ser sua companheira, né? Como Adão e Eva. Estou aqui na Bíblia, na mitologia, digamos assim, de Gênesis. Porém, o que eu tenho observado, muito embora, volto a dizer que devia ter muito desses homossexuais enrustidos, né? Aqueles que ficavam dentro do armário, mas claro que com a evolução, né? Não estou falando da evolução darwiniana, né? Porque eu acho que não tem nada a ver com a evolução de Darwin, o estudo da evolução de Darwin. Eu acho que isso não tem a ver. Agora, o que eu chamo a atenção, e aí os cientistas, os antropólogos, os biólogos, esses é que tem que dar esta resposta para esta questão que eu vou levantar. Acontece que no nosso tempo, meu tempo de criança, né? Como disse, já existia, né? Assim como o pedófilo também já existia, né? Agora, eu acho que a coisa hoje tomou um rumo quase que irreversível, né? O Japão está sendo considerado um país que em pouco tempo vai deixar de existir. E aqui eu coloco um filme que eu assisti nos anos 70, Para Onde Caminha a Humanidade. O autor era James Dean, por sinal um ator muito bonito, trabalhou com Elizabeth Taylor, ele fez também Vidas Amargas, era os anos 70, né? E era um ator muito bonito, ele morreu num acidente automobilístico, ele gostava também de corrida, de carro, morreu, James Dean morreu muito cedo, mas um excelente ator hollywoodiano. E para onde caminha a humanidade? Este é o tema. E o que eu venho observando é que, devido à utilização de muitos hormônios nas carnes, sobretudo, frangos, galinhas, animais, bois, nós mesmos, seres humanos, estamos comendo muitas porcarias, muitos venenos, muitos hormônios, né? E eu acredito, volto a dizer, não tem nada científico, mas empiricamente falando, eu acredito que isso está fazendo um efeito colateral no ser humano. Esses hormônios que se dão aos frangos, se dão ao gado, essas carnes hoje, até as frutas, etc, veneno, pesticídio, o diabo a quatro. Eu acho que isso está provocando uma mudança no nosso DNA. DNA é o código da vida, certo? O DNA é
É o gene que tem o código da nossa vida, certo? Quando você reproduz, faz um filho, por exemplo, você passa o seu DNA para aquele filho. O filho já passa para o neto nosso e assim por diante, vai passando o DNA de um para o outro. Então, se a gente está comendo eu vou dizer, essas porcarias de comidas enlatadas, cheias de produtos químicos, cheias de venenos, cheias de hormônios, falei, de venenos, enfim, de tudo isso para produzir o alimento, e nós estamos absorvendo esses alimentos. Claro que deve estar havendo uma mudança, uma transformação no nosso organismo, sobretudo nos nossos cromossomas, no nosso DNA. E eu chamo a atenção para quem ouvir e que for mais esclarecido, mais esclarecido do que eu, evidentemente, um especialista. Eu gostaria de saber se tem fundamento o que eu estou reparando, o que eu estou observando. É apenas uma observação. Você pode ver que as festas de largo, as festas de carnaval, essas coisas, é um grupo enorme de jovens, homens bonitos, bombados. E é outra coisa também que eu acho que está influenciando. Os homens hoje, os rapazinhos já estão tomando Viagra, porque eles não estão produzindo testosterona. Homens não estão produzindo testosterona como antigamente nós mais velhos produzíamos. Então o jovem hoje, ele já toma comprimidos de testosteronas. As mulheres, da mesma forma. Então você vê, é homem com homem, mulher com mulher. Agora, o que me impressiona, até aconteceu com Marielle, acho que era a mulher dela, que hoje é ministra, a mulher dela, eu fico sem entender. Porque era a mulher dela, ela era mulher também. Ou então, o marido dele, dois homossexuais homens, o marido dele fez isso e aquilo. Que porra é essa? Aí vem a tal linguagem que eu abnego, eu discordo completamente. A linguagem neutra. Amigos e não sei o que lá, e amigos, nem amigos, nem amigas, nem senhoras, nem senhores, e, enfim, querem criar uma linguagem neutra para esculhambar também com o português de Camões e de Castro Alves. Entende? Que não há necessidade. Porque são gêneros, são termos genéricos. Se eu digo todos, eu estou envolvendo mulheres, gays e homens. Se eu digo todas, eu estou dizendo todas as mulheres. Ou se aquele que é a pessoa que se sente que não é mulher, que não é homem, a mulher que se acha que é
que é o homem. Se eu digo todos, ela se acha homem, então está incluso. E se o homem que se acha que tem a cabeça de mulher, que é outra coisa que eu não acredito nisso, uma vez no curso de Direito, nós tivemos uma discussão na sala de aula, que eu disse que eu criava mais de 100 boi e nunca vi um boi querendo cruzar outro boi. Apesar de que eu acho que nessa discussão eu estava errado. Porque às vezes acontece que o boi sobe em cima de outro boi. Depende da necessidade do momento, da testosterona. Mas só que o boi também ele cai fora, né? Nunca vi transação de boi com boi. Só boi com vaca. Porém, aí nós entramos nessa discussão. Eu acho que nesse tempo eu era meio arcaico, meio fechado ainda, não era bem aberto para aceitar essa coisa. E o colega disse: Misael, eu acho uma pessoa tão inteligente e pensar desse jeito, que ser homossexual é uma pessoa que tem um mau caráter, no caso, alguma coisa. Mas hoje, claro, né? Depois a gente vai mudando de ideia, porque só quem não muda de ideia é o tolo. Mas a pessoa que estuda, a pessoa que observa, a pessoa que vai entendendo as coisas, para dizer a verdade, eu acho lindo o amor entre duas mulheres. Posso chocar vocês? Estou chocando? Eu acho lindo. Tem um certo, parece que uma química, um clima melhor do que o hétero. Posso falar por mim. Não sei se homossexual é a mesma coisa, né? Mas entre duas mulheres rola, parece que uma química, parece que uma conhece melhor a outra, porque são mesmo gêneros, né? Homens, eu não tenho experiência desse negócio, mas deve ser que seja a mesma coisa, por se conhecerem mais. Mas o que está acontecendo é que ninguém mais quer ter filho. O Japão, como disse, está arriscado a desaparecer porque a população está envelhecendo e não está nascendo mais crianças. O Brasil hoje já é um país de velhos. Malmente um casal hoje quer um filho no máximo. E não tiro a razão, porque é muito caro você educar um filho hoje. É muito caro. Eu fui educado no tempo de... não era mais Getúlio Vargas, depois de Getúlio Vargas, né? Onde eu sou de 53, onde a gente recebia todo o material escolar, né? Eu acho que os nossos pais só se preocupavam com o quichute que a gente usava, com a bermuda e a camisa, e a mulher era o quichute, a saia pinçada e a blusa branca, a saia azul e o quichute. Eram as nossas vestes. Enquanto que, em termos de livros, escola, era tudo gratuito. Hoje a nossa educação, as nossas escolas públicas, infelizmente, não ensina nem a matemática, nem a aritmética. Não vou falar em matemática, é um pouco mais complexo. Nem a aritmética, a conta de somar, subtrair, dividir, multiplicar. Coisa que a gente tinha que decorar.
e um fazia uma pergunta para o outro, um colega para o outro, na frente do professor, fazia uma pergunta 3 vezes 8. Se a pessoa errasse, aquele aluno bolo no colega que errou. Então foi esse, e joelho em cima de milho, essas coisas todas. Essa foi a educação que a gente recebeu. Não que eu queira dizer que essa educação era ideal. Não, de hipótese alguma, não era ideal, mas era o que tínhamos na época. Hoje, ao contrário, a educação, as crianças... Ah, claro, hoje muitos têm diplomas, né? Formado em não sei o que, de não sei o que, bacharel, não sei o que, pedagoga, não sei o que. Não sabe nem escrever, não sabe nem fazer uma redação, não sabe fazer uma conta de somar, não sabe fazer uma conta de multiplicar, não sabe fazer uma conta de dividir, não sabe extrair uma raiz quadrada, entende? Português, nossa senhora, português, eu acho que ele escreve melhor grego do que português. Bom, meus amigos, então, não é crítica, não estou falando em tom de crítica, mas apenas em tom de alguém se debruçar, cientistas, antropólogos, biólogos, porque, volto para afirmar uma coisa, nós temos 2 cromossomas, o homem e a mulher. O homem tem o cromossoma X e o cromossoma Y. O Y é que caracteriza o homem. Por isso que eu digo que o homem é metade mulher e é metade homem. Porque tem X, cromossoma X e cromossoma Y. Enquanto a mulher só tem cromossoma XX. Quando você faz o cruzamento, no caso que digamos assim, oh meu Deus, é óvulo que depois vira ovo, espermatozoide, a fecundação, né, do espermatozoide do homem que vai carregado com X e Y, e o óvulo da mulher que vem X e X, há 75% de possibilidade de nascer uma mulher. 75%. Por isso as mulheres são maioria entre os homens. E aqui eu quero brincar um pouquinho. Se tem tanta mulher aí sobrando, por que o homem não pode ter 5 mulheres? Qual é o problema? Desde que ele possa... Porque os muçulmanos podem ter até 4 mulheres. Os muçulmanos, a lei permite que eles tenham até 4 mulheres. Cada muçulmano. Mas alguns, as mulheres não aceitam, outros também não querem 4 mulheres. Eu acho que eu tenho que entrar na lei judaica, porque aí eu adquiro o direito de ter 4 mulheres, porque a Igreja Católica não permite. Bom, é uma brincadeira, um parênteses que eu abri. Agora, então há 75% de possibilidade, porque se você faz XX da mulher, X da mulher com X do homem, se por acaso aquele espermatozoide do homem vier com X e o espermatozoide da mulher é sempre X, da mulher. Agora, se o espermatozoide do homem vem com Y e a mulher só tem X,
da XY. Então, a tendência é ser homem. É biológico, isso estou falando de biologia. Então, eu acho que não tem nada a ver com questão da mente. Ah, eu escolhi ser homem. Ah, eu escolhi ser mulher. Minha cabeça é de mulher. Muito embora seja homem. Minha cabeça é de mulher. Não. Não acredito nisso. Eu acredito que é biológico mesmo. É por isso que eu digo que um geneticista, um especialista, antropólogo, sei lá, biólogo, mas geneticista talvez, devia estudar esse fenômeno que hoje está acontecendo na humanidade. Eu não estou falando especificamente de Brasil. Eu estou falando do ser humano, do Homo sapiens. Homo, no sentido genérico, homem e mulher. Eu acho que merecia, sim, um estudo sobre o que está acontecendo, por que está acontecendo este fenômeno. É um fenômeno que é novo e que está cada vez mais crescente, né? O homem hoje não quer mais uma mulher, a mulher hoje não quer mais um homem. Por que será? Por que será? Não é cabeça. Eu acho que é biológico. É biológico. É em termos de a quantidade de hormônios que nosso organismo humano está recebendo em frangos. Porque quando você come a carne do frango, você absorve todos os hormônios. Quando você come uma carne de vaca, de boi, você também está absorvendo, o seu organismo está absorvendo todos esses hormônios que estão sendo dados a esses animais, para que eles cresçam mais rápidos, para que eles engordem mais rápido e etc. Eu me lembro que minha mãe, meu pai toda quarta-feira, que era dia de feira, ele comprava galinhas que vinham da roça e minha mãe criava tudo. Cachorro, papagaio, periquito, pato, ganso. Ela veio de roça, né? Ela saiu da roça do meu avô com 24 anos. Então, ela tinha aquela coisa por animal, por criação de animais, de tudo, né? Minha mãe gostava de criar tudo que era animal. Então, meu pai comprava, sei lá, meia dúzia de galinha, botava lá no quintal, minha mãe dava milho, 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 milho. Depois de 2 anos, mais ou menos, é que você ia ter uma galinha gorda, pesando talvez 1,8 kg, no mais. Uma galinha da terra criada no milho, 2 anos, para você comer uma galinha. Hoje não. Hoje com 40, 45 dias de pinto, já se transforma em um frango de 2 quilos e tanto. Em 45 dias. Você não acha que tudo isso é a base de hormônio? Agora você vai considerar uma galinha caipira, uma galinha criada na roça, no terreiro, e considerar com a galinha de granja, o que é que eles fazem hoje com a galinha de granja? Eles deixam as luzes acesas para que o frango, a galinha, coma dia e noite, dia e noite, dia e noite, sem parar. Além de que o estresse
dessas galinhas, né? Presas, só comendo, bebendo, comendo, bebendo, comendo, bebendo. As galinhas criadas em nosso quintal, antigamente, não. Elas andavam pelo quintal, comiam milhos, né? E tudo natural. Tudo natural. Hoje não. É tudo à base de hormônio. Eu acho que faz sentido o que eu estou falando. Espero que desperte alguém especialista para dizer, poxa, o que é que está acontecendo com a genética do ser humano? Esta é a pergunta, esta é a interrogação que eu faço. O que está acontecendo com o ser humano? Para onde está caminhando a humanidade? Para onde? O que vai ser futuramente? Homem vai virar mulher e mulher vai virar homem? O conceito de mulher vai ser outro, o conceito de homem vai ser outro? São questões. Eu só para não deixar a questão da evolução de fora, há 3 milhões e meio dá-se conta do surgimento do ser humano, da espécie humana. Eu já contei a história aqui. A princípio vivia nas árvores, feito macacos, mas que não eram macacos, mas até por uma questão de proteção, viviam nas árvores, feito macacos, parecidos com macacos. Aí por isso muita gente confundir e achar que o homem vem do macaco. Não tem nada a ver. Pode ter vindo da mesma árvore genealógica, mas não do macaco. Até que um dia o homem decidiu descer das árvores, o ser humano desceu das árvores e começaram a andar feito macacos com 4 pés. Não eram mãos ainda. Eram como se fossem 4 pés, como os macacos. Quer dizer, pode considerar que são mãos, né? Mãos e pés, como macacos andam, né? E a evolução, o homem foi se sentindo, se adaptando de acordo às suas necessidades, e até chegar o epilepteco, o Homo erectus, depois o Homo neandertal, e depois o Homo sapiens, que aí é o estágio no qual a gente se encontra. Homo sapiens. Homo, volto a repetir, no sentido genérico, ou seja, do gênero masculino e feminino. Não é só homem, não, homo em latim. É o gênero masculino e feminino. E você sabe que para nossa sobrevivência, para chegarmos aonde estamos, houve muita luta, muita, digamos assim, muita coragem, muita raça, adaptar-se aos meios, ao ambiente, enfrentar e caçar e coletar. As mulheres ficavam cuidando das crianças, que era um horror também para as mulheres, né? Porque elas morriam muito de parto. Você vê que ainda hoje a ciência, com toda a evolução, então era uma festa quando um filho nascia e que conseguia, até a época, sei lá, metade do século XIX, morria-se muito de parto. E crianças também morriam muito também. Não chegavam à vida adulta. Já citei aqui Mozart, Bach,
tiveram vários filhos e muitos, a maioria morreram. Bom, meus amigos, e Darwin, quando faz o estudo da evolução, que Darwin é o pai da evolução, né? Porque você tem dois ramos, criacionista e evolucionista. Eu sou da linha evolucionista. Eu não acredito em Gênesis, na criação do homem por Deus. Não foi por aí, mas foi uma... Claro que Deus deve estar no meio disso tudo, mas não da forma contada em Gênesis, que Deus fez um homem de barro, soprou nas suas narinas, e daí botou, disse não é bom que o homem fique só, e soprou nas narinas, melhor, deu vida a Adão depois do barro, mas disse não é bom que o homem esteja só, façamos a mulher a sua companheira, e botou Adão para dormir, tirou uma costela de Adão, e aí fez a mulher. E eu até brinco um pouco com isso. Deus não tinha experiência em fazer o homem, né? Homo, volta a repetir. Então fez logo primeiro o homem, e depois o homem feio, né? O homem é feio mesmo por natureza, eu acho. E a mulher, Deus disse, agora eu já sei como vou melhorar essa coisa aí. Vou fazer a mulher bem bonita. E aí Deus caprichou na mulher. Quando chegar lá no céu, vou reclamar com Deus. Por que não fez a mulher primeiro? E depois, com sua experiência, faria o homem. A mulher seria mais feia, ou melhor, a mulher seria mais feia do que o homem. Não. Ave Maria. Cada mulher bonita. Ave Maria. Mata o véi, mata. Tchau. Feliz Ano Velho. Porque ano novo para mim não existe, nunca existiu. É sempre eu ficando mais velho e mais velho. Portanto, não tem ano novo para mim, só tem ano velho. Graças a Deus, sobrevivemos a 2025 com muito tumulto. E olha, espero que venha um ano melhor em 2026, porque vem eleição e o pau vai comer. E aqui comigo é assim, escreveu, não leu, pau comeu, viu? Meu beijo a essas mulheres, minhas amigas. Ai, se eu pudesse casar com todas essas amigas que eu tenho, quer dizer, que não tivesse compromisso, viu, gente? Senão os maridos podem querer vir me matar. Ai. E aos homens, meus amigos, é o último dia do ano, não é hoje? Amanhã é primeiro? É hoje, eu não sei, tô por fora. Eu tô meio caduco já. Bom, feliz ano novo, ou ano velho, que vem um velho novo ano, ou um novo velho ano, e como é que diz? Eu tenho que deixar aqui um abraço bem forte, com aquelas unhas de tamanduá maior do que essas minhas aqui, assim, que pegue assim neles, assim, pelas costas, dê aquele abraço bem forte, agarrado mesmo, afetuoso, um abraço de tamanduá para os meus amigos, homens e as mulheres. Um beijo saboroso e gostoso. Tchau. Fiquem com Deus, paz e bem. Amém? Amém. Tchau.